Vamos caminhando agora para a conclusão do segundo livro do profeta Samuel. Nesse vídeo, nós vamos ver aqui os três últimos capítulos do segundo livro de Samuel, capítulo 22, 23, 24, e vamos entrar no primeiro livro dos reis. Como nós já vimos, o primeiro livro do profeta Samuel fala do nascimento do profeta e fala do desejo do povo de ter um rei. Esse povo que vem do livro de Juízes, onde cada um fazia o que bem entendia, um povo que enveredava pelo pecado o tempo todo, Deus levantava juízes e o povo pecava de novo. Então agora esse povo entra no livro de 1 Samuel desejoso em ter um rei. Eles não conseguem perceber que o que eles estão vivendo, a oposição que eles estão enfrentando dos reinos vizinhos, não é por conta ou não é pela ausência de um rei, e sim pela ausência de obediência. Eles não são fiéis, eles não são capazes de cumprir a parte deles na aliança, e aí vira e mexe, eles estão envoltos em uma opressão do inimigo. Então eles entram em 1 Samuel pedindo, me dá um rei. Deus autoriza, Deus vai deixar claro para Samuel, olha, antes de te rejeitar, Samuel, eles estão rejeitando a mim. A Bíblia deixa claro que o povo fala isso não porque Samuel era um líder ruim, mas porque Samuel estava velho e os filhos de Samuel não eram substitutos adequados. Então tem uma coleção de equívocos que está levando o povo a desejar rei, assim como as nações vizinhas o tinham. 1 Samuel. Nós vimos que Saul foi um rei bem complicadinho, desobediente, obstinado. Deus vai tirar o seu espírito sobre Saul, vai mandar ungir Davi, e aí nós vimos em 1 Samuel a perseguição de Saul tentando matar Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem oportunidade de matar Saul e não o faz. Entramos em 2 Samuel e vimos o reinado de Davi. Saul morre em batalha, Davi assume primeiro Judá, depois Davi assume tudo, Davi assume Judá e Israel, e ele leva um reinado muito assertivo até chegar no capítulo 11, quando ele vai cometer um adultério e um assassinato. Um homem segundo o coração de Deus, mas que por ausência de vigilância em um momento acaba fazendo o que não deveria fazer. Do capítulo 12 em diante, nós vamos ver primeiro a advertência do profeta e depois Davi colhendo todas as consequências do equívoco que ele cometeu no capítulo 11. Agora nós estamos findando o 2 Samuel. Hoje, capítulo 22. O que eu vejo no capítulo 22? O fim da trajetória de Davi. Davi agora fazendo um cântico de ação de graças. É isso que ele vai fazer. O capítulo 22 é Davi reconhecendo Deus como libertador, como um rochedo, como um salvador, como um refúgio. É Davi deixando claro que Deus o livrou de todos os inimigos, que Deus foi com ele. Davi está olhando para trás e está vendo assim, a minha jornada está acabando, é verdade. Mas eu tenho muito para me alegrar. Davi está reconhecendo que ele chegou onde chegou pelo que Deus fez. Davi está dizendo assim, ó, sem esse refúgio, sem essa rocha, sem esse libertador, aqui eu não estaria. O capítulo 22 é um excelente livro, ou um excelente capítulo, para de vez em quando nós lermos, olharmos para trás, para tudo que passamos, e ter a mesma certeza que Davi está tendo. Se chegamos até aqui, é porque a mão do Senhor foi conosco. No capítulo 23, agora, Davi começa fazendo uma retrospectiva das promessas que Deus o fez. Depois, ele vai fazer isso do capítulo 23, verso 1 até o verso 7. Do verso 8 em diante, ele vai lembrar dos valentes que estavam com ele. Eu acho esse capítulo extraordinário. No 22, ele reconhece a mão de Deus. No 23, ele primeiro reconhece a promessa para depois reconhecer o favor humano. Ele primeiro reconhece a ação de Deus para depois reconhecer o auxílio da terra. Entra no capítulo 24, Davi vai fazer um censo que não deveria fazer. Davi vai contar esse povo e não deveria contar.
Então Deus vai se aproximar de Davi no verso 12 do capítulo 24 e vai dar 3 opções através do profeta. A primeira, 7 anos de fome na terra. A segunda, 3 meses fugindo dos seus inimigos. A terceira, 3 dias de peste em toda a terra. Davi, no verso 14, ele vai fazer uma afirmação que novamente deixa claro o quão grande é o coração desse homem. Ele vai dizer, olha, se é para estar na mão de Deus ou dos homens, eu prefiro ficar na mão de Deus. Por quê? Porque eu sei a graça, eu sei a misericórdia, eu sei o favor, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu já cometi erro e eu estive na mão de Deus. Eu não fugi das consequências, mas olha onde Deus me colocou pela minha confissão, pelo meu arrependimento, pela minha postura. Então Davi vai escolher que vem a peste. A peste vem, muita gente morre. Verso 17, Davi vai interceder pelo povo. Senhor, chega. Chega, fui eu que pequei, que isso caia sobre mim e sobre a minha casa. O profeta ou sacerdote vai se aproximar, vai dar instrução de levantar um altar. Davi vai cumprir a instrução, vai comprar uma terra, vai levantar o altar para o Senhor, para que tudo isso seja resolvido. É assim que acaba o livro o segundo livro do profeta Samuel, e é assim que nós entramos em 1 Reis. Primeiro e não primeira, porque nós estamos falando do livro dos reis. Então, primeiro livro dos reis. O que a gente vê no capítulo 1 é Davi já velho. A exemplo de outros, Davi está deixando para apresentar, para ungir o seu sucessor muito velho. Lembra o que aconteceu com Jacó, quando seu pai deixou para fazer isso muito velho e foi enganado por ele? É o que está acontecendo aqui. Davi, na sua velhice, já deveria ter feito essa transição, mas não fez. E aí ele vai ver o Adonias tentar roubar o trono dele. É isso que vai acontecer. Batseba, Natã percebem isso, montam uma estratégia para lembrar Davi. Davi está na hora de ungir Salomão. Então, o primeiro capítulo do livro dos reis é Davi velhinho, Davi tendo que ungir Salomão às pressas para não ter o seu trono furtado por Adonias. Então nós vamos ver no primeiro capítulo do primeiro livro dos reis, Salomão sendo ungido rei no verso 39. Nós vamos ver no verso 50, Adonias ficando com medo. Rapaz, o meu plano deu errado, agora meu irmão está no trono, ele vai me matar. Mas no verso 52, Salomão vai deixar claro para ele, querido, se você fizer tudo certinho, nada vai te acontecer. Então fique em paz. Mas Salomão sabe o caráter do irmão e sabe que ele não vai conseguir fazer tudo certinho. Entramos no capítulo 2 e agora nós vemos a transição. Aqui o que eu tenho é Davi fazendo uma transição de liderança. Davi falando com o seu filho Salomão, mas ele agora não quer falar com o filho, ele agora quer falar com o futuro rei de Israel. Então ele está fazendo uma transição. Ele vai dizer no verso 2, esforça-te e seja homem. Davi está dizendo, olha, não vai ser fácil não, cara. Você vai ter que ter muito esforço e tem que ser homem. No verso 3 ele vai dizer, obedeça. Cuidado com os mandamentos, cuidado com os estatutos, observe tudo que o Senhor está ordenando, guarda os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos, como está escrito. Verso 3 ele vai dizer isso. No verso 4 ele vai dizer, se você for forte e homem, como eu disse no verso 2, se você for obediente, como eu disse no verso 3, no verso 4 você vai ver a confirmação da promessa. Ou seja, ele está deixando claro o seguinte, a aliança de Deus não sai do lugar que ela está, Deus não anula, Deus não cancela, nós é que temos que nos aproximar dela. Tá? Verso 5, Davi vai lembrar, quem fez mal a ele, vai deixar claro para Salomão, você tem que resolver isso, porque senão você corre o risco, você entra para um reinado com vulnerabilidade. No verso 6, ele vai dizer, haja com sabedoria. No verso 7 e 8, ele começa a apresentar os seus aliados. O que está acontecendo no capítulo 2 de 1 Reis? Uma transição de governo. Davi está transicionando o governo para o seu filho. No verso 10 desse capítulo, do segundo capítulo, a gente vai ver Davi morrendo. Então, primeiro livro dos reis,
Capítulo 2, verso 10, Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Do verso 12 em diante, Salomão está assumindo e ele começa matando Adonias, Joabe, Simei. Ele começa fazendo a limpeza que era necessária para que ele não tivesse uma oposição interna que fragilizasse o seu governo, o seu reinado. Entramos no capítulo 3 e aí agora começa a dar indícios de coisas que tem tudo para dar certo, mas coisas que tem muito a ser revisto. A gente começa o capítulo 3 com Salomão casando com a filha de Faraó. Os estatutos de Israel deixavam claro que essas alianças não deveriam ser feitas. A gente vai ver mais para frente que é justamente pelos casamentos, os inúmeros casamentos de Salomão, é por isso que o reino dele não se sustenta. A Bíblia vai dizer que esse camarada vai casar com muita gente. Eu quero que você entenda que esses casamentos tinham uma proposta no coração de Salomão, que era a paz ao seu redor. Se ele fosse casando, com quem está ao redor, ele ia estabelecendo aliança e ele ia garantindo paz. O problema é que ao mesmo passo que ele garantia paz, ele trazia para Israel altares de outros deuses. Estas mulheres que vinham adorando outros deuses, vinham para Israel com as suas adorações, com as suas culturas, com a sua fé, e foi questão de tempo para Salomão começar a construir altares para os deuses dessas mulheres. É essa perdição, é isso que a gente vai ver mais para frente. É aí que se lasca o tal do Salomão. Mas aqui no capítulo 3 ele faz o primeiro, ele casa com a filha de Faraó. No verso 5, a Bíblia vai deixar claro que em sonho Deus vem falar com ele. E é muito legal aqui. Observa que ele comete o equívoco de casar com a filha do Faraó no verso 1. Mas no verso 5, o Senhor vem em sonho. No verso 9 do capítulo 3, Salomão vai fazer um pedido para Deus. E na hora que ele vai pedir, ele pede sabedoria. Ele deixa claro o seguinte: Senhor, eu não estou preparado para a posição que o Senhor me colocou. Eu só estou sendo forte como meu pai, eu só estou me esforçando como meu pai me falou, e eu só estou tentando ser homem como meu pai me falou. Eu estou tentando obedecer, mas esse povo é grande demais, eu sou jovem demais, eu não estou preparado, eu não tenho experiência. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu acredito no chamado, mas eu estou precisando da capacitação. Eu quero que você entenda que ele não espera a capacitação para começar. Ele assume o reinado e na primeira oportunidade que tem, ele reconhece a sua fragilidade para Deus e não para os homens. Ele não fala para os outros, assim, eu não estou preparado. Não, a fraqueza dele ele só expõe para Deus, porque os outros não vão poder ajudar. Então, para os outros, eu sou o rei. Para Deus, eu sou dependente. Porque o rei da terra jamais é maior do que o rei do céu. A sabedoria da terra jamais vai ser maior do que a sabedoria do céu. Então, diante de Deus, ele fica desnudo. Ele vai falar mesmo que em sonho. Eu preciso de sabedoria. O verso 11, Deus vai deixar claro que o pedido dele é assertivo. E por ele ter pedido a coisa certa, ele vai ganhar muito mais do que ele pediu. Ele está pedindo sabedoria, então ele ganha sabedoria, mas ele ganha riqueza. Ele está pedindo sabedoria, Deus está entendendo o seguinte: cara, o que ele me pediu não é algo para ele, é algo que transborda no outro. Ele está pedindo sabedoria para cumprir um reinado de um povo que eu pedi. Ele está pedindo sabedoria para ajudar um povo que eu lhe confiei. O que ele está pedindo não represa, não para nele. O que ele está pedindo transborda no outro. É isso que a gente está vendo. Então, a partir do verso 11, a gente vai ver Deus deixar isso claro. O teu pedido foi tão assertivo que eu vou lhe dar muito mais. É esse. E aí, do verso 16 até o verso 28 do capítulo 3, esse homem que acabou de pedir sabedoria vai ser testado. 2 mulheres se aproximam dele, 2 prostitutas. Elas moravam no mesmo endereço, as 2 tinham bebês recém-nascidos. Durante a noite, uma mãe virou ou deitou sobre o seu filho e o matou. Ela acorda, vê que o filho está morto e troca a criança com a mulher, com a outra mulher. Quando esta mulher acorda, vê o filho morto e aí descobre, cara, trocaram a criança.
Isso tudo vai dar um salseiro, leva para Salomão resolver. Salomão tinha pedido sabedoria. Ele está diante do seu primeiro teste. Salomão, com a sabedoria de Deus, fala: me dá uma espada aí. Pega a criança viva e vamos cortar ela no meio. Na hora que ele fala isso, a verdadeira mãe fala: não, para. Eu prefiro essa criança viva do que ela no meu braço. Salomão mostra, na sabedoria que ele recebeu por Deus, que para resolver problemas, a gente precisa tirar o foco de quem é o culpado, tirar o foco das pessoas e se concentrar no que é importante. Sabe? Uma mulher está dizendo é meu, a outra está dizendo é meu. Uma está dizendo ela mentiu, a outra está dizendo ela mentiu. Se ele fica enveredado nisso aqui, ele sai do foco. Qual é o foco? Só tem uma criança e duas mães. Esse é o foco. Então, como que eu resolvo? Tentando ouvir aqui? Não, eu venho para o foco. Corta a criança no meio. Ninguém quer, a mãe não quer. Então agora, olha só, eu tirei o olho do periférico, trouxe para o importante. Olha ele ensinando como que a gente resolve problemas. É muito interessante entender quem é o culpado, mas isso é o segundo passo. O problema está gritando e precisa ser resolvido. É isso que ele está mostrando para a gente no capítulo 3. Entramos no capítulo 4 e a Bíblia vai destacar a grandeza do reino de Salomão. Ele assume o reinado com uma promessa de ter um reino maior do que seu pai. Ele assume o reinado sendo flecha. Ele vai muito mais longe, ele vai ter um reino muito maior, ele vai construir o que o pai não constrói, ele vai viver o que o pai não viveu. É isso que a promessa é essa, e isso está extremamente correto. Nós criamos nossos filhos para que eles vão muito mais longe do que nós. Nós projetamos os nossos filhos para que eles sejam flechas e que alcancem lugares que nós não alcançamos. Então não tem nada de errado aqui. Então no capítulo 4 vai mostrar essa grandeza do reino de Salomão. No verso 24 vai deixar claro que ele tinha paz em todas as bandas. Do verso 29 ao 34 vai ressaltar a sabedoria dele. No verso 34, inclusive, vai dizer que vinham pessoas de todos os lugares para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, é um reinado que está começando e está começando com o pé direito. É um reinado que tem tudo para dar certo. É um reinado que está nascendo debaixo de uma promessa. É um reinado que está nascendo debaixo da concordância de Deus. Mas isso me mostra que não basta isso para um sucesso ministerial, não basta isso para um sucesso profissional. É necessário vigilância ao longo do processo, é necessário não negociar o menor estatuto, a menor instrução. É necessário não fazer alianças com pessoas erradas. Então aqui está começando tudo certo, ele é um exemplo, ele é uma referência, ele é um influencer, mas isso não tira dele a responsabilidade de cumprir a parte dele na aliança, não tira a responsabilidade de ser vigilante. No capítulo 5, nós vamos ver ainda dando tudo certo. Agora ele vai fazer uma aliança com Irão. Ele sabe que nas terras de Irão tem algo que ele precisa para construir o tabernáculo, para construir o templo, não mais o tabernáculo. Então ele vai fazer uma aliança com o Irão para poder receber do Líbano os cedros necessários para a construção do templo, a casa de Deus, o templo de Salomão. Então o que nós vemos no capítulo 5 é ele começando a edificação do templo de Salomão. No capítulo 5, ele está fazendo as alianças, ele está buscando os recursos, ele está se preparando para edificar o templo. Esse vídeo termina no capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos ver a construção propriamente dito. Então, o que nós vimos agora, 1 Samuel, o reinado desastroso de Saul. 2 Samuel, o reinado de Davi. 1 Reis, o início do reinado de Salomão. Então, fique atento. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Nós vamos estudar aqui uma coleção de reinados. Reinados assertivos, reinados não tão assertivos. Líderes que são boas referências e líderes que não são boas referências. Mas o que nós vamos ver é essa coleção de erros levando esse povo para um novo cativeiro. Aquele povo que saiu do Egito, pelos erros que vão viver agora ao longo da história, daqui a pouco volta para um cativeiro pior, que é a Babilônia. Fique ligado às cenas dos próximos capítulos. Que Deus te abençoe. Graça e paz.